Pai do Senhor para você, vamos aqui dar início ao nosso primeiro Pode Crer, nosso programa aqui da parte do Senhor Jesus, trazendo aqui nosso irmão Duda, nosso irmão Neto Freire. Pai do Senhor Duda, Pai do Senhor Neto, tamo junto. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui para contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, né? E o Duda aqui é o nosso primeiro entrevistado. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que tá, Duda? Tudo bom? Bem, graças a Deus, tudo em paz. É isso aí. Duda, eu tinha uma pergunta para te fazer para a gente dar início logo aqui, logo em cima da bucha, assim. Direto. Quem era o Duda antes do Evangelho? Se ele tinha sonhos e quais eram? Boa pergunta. Mais uma vez é uma honra, né, estar aqui participando do primeiro programa, né, e podendo ter esse espaço para contar um pouco do outro lado do irmão Duda, né? Que uma criança nascida na comunidade, com projetos, sonhos, né? Mas que se espelhava muito no pai, queria ser um jogador de futebol assim como o pai foi, mas que infelizmente no decorrer da sua adolescência foi trilhando um caminho diferente do que todo jovem que tem um sonho, tem um projeto, poderia ter, né? E nisso foi frustrando muitas coisas na minha vida por decisões erradas, né? Que aquele jovem que foi criado por 3 mulheres, minha mãe, minha tia, minha avó, perdeu o pai muito novo, ficou somente aquela imagem do pai, jogador de futebol, aquele camarada, gente boa, e aquela vontade, aquele desejo de seguir o mesmo caminho como jogador de futebol. Mas no decorrer da minha vida, Fábio e Neto, infelizmente chegou o momento que você começa a fazer umas escolhas diferentes daquilo que sua mãe lhe ensinou, né? Daquilo que a sua família queria para você. E nesse decorrer dessa caminhada, tive que passar por muitas coisas muito ruins, né? Isso que eu tenho a falar aqui, né? Que jovens hoje possam entender, né? Como é bom você obedecer a mãe, obedecer o pai. E existem caminhos diferentes para viver. Que você não precise passar pelo que eu passei para poder hoje ser o que eu sou. Cara, é interessante, viu, Duda? Mas, assim, os teus sonhos, assim, os mais específicos, quais eram? Mas, Fábio, o meu maior sonho era ser jogador de futebol, assim como meu pai foi, né? Mas, infelizmente, não cheguei a concretizar por completo, né? Sempre tive ali naquele mundo da bola, né? Cheguei até o juvenil, mas não consegui, né? E isso, hoje eu posso tá dando assim um apoio maior aos meus filhos, né? Para poder seguir esse caminho aí. Do dia teu pai, ele foi jogador profissional. Foi jogador profissional. Jogou em alguns times aqui do Ceará. Ele jogou Ferroviário, jogou Maguari, ele jogou no Maranhão no Motoclube, e o último clube dele aqui que ele jogou foi o América aqui de Fortaleza, Mequinha. E aí foi o teu maior espelho. Assim, em relação aquele homem, né, ele era o meu espelho, cara. Olhava ali, aquele cara, eu queria ser. Quero ser igual esse cara. Inclusive, tinha uma curiosidade muito interessante, cara. O meu pai, ele, como jogador de futebol, ele era devoto de São Jorge. Ele tinha umas histórias assim que você ficava observando, né, antes de sair de casa. Aí ele tinha aquele altar com aquela vela lá. E quando eu perdi o pai, como se fosse para preencher aquela presença dele, eu continuei a fazer essas coisas. Mesmo eu jovem, antes de conhecer o Evangelho, eu andava com uma oração na minha carteira de São Jorge, né? A minha mãe até hoje tem, né? Aquela presença lá daquele altar de São Jorge, do jeito que meu pai deixou, como se fosse aqui aquela lembrança, né?
Isso era tudo que eu queria ser na vida, era ser igual ao meu pai, cara. Tudo que eu queria ser na vida. Tudo que eu queria ser na vida era igual ao meu pai. Jogar futebol, ser aquele cara da noite, aquele cara da... Só que, infelizmente, isso hoje eu observo, né? O quanto isso me fez mal, né? Não em querer ser jogador de futebol igual meu pai, mas sim trilhar algumas coisas que meu pai viveu, né? Aquele cara que tinha várias mulheres, não tinha local certo de... Por exemplo, meu pai morou muito tempo no Maranhão, aí depois morou em outro canto, e eu só vi o pai nas férias, né? Pouco tempo que eu vivi próximo dele, né? Que infelizmente com 9 anos de idade eu perdi o pai, mas era nas férias. E, cara, é interessante você poder ver naquela pessoa que você quer ser. É coisa de filho mesmo. Quem é criança que tem um pai, você sabe que, né? Porque essa questão de pai, né? E, inclusive, foi até nas outras conversas que a gente teve quando a gente estava preparando o programa, né? Nos ensaios, nos preparos, né? Nas gravações teste, a gente colocou como tema essa questão do se espelhar nos pais, né? Se espelhar nas pessoas que estão à nossa frente. E muitas vezes, não só na vida do Duda, não só no sei do Fábio, e depois em outra oportunidade a gente vai discutir, mas também na minha, a gente tem isso, né? De ver a vida daquela pessoa, nosso pai, nossa mãe, um tio, uma pessoa que está acima da gente, e a gente querer reproduzir aquilo que aquela pessoa está fazendo. E muitas vezes não é nem o nosso sonho, mas passa a ser o nosso sonho devido a gente ver aquela Exato. pessoa fazer e interessante é como marca. Né? Porque tu falando aí, praticamente vi teu pai, né, lá na frente do São Jorge, lá fazendo oração. Então realmente marca a gente. E esses sonhos, né, que no decorrer da conversa, você vai falar sobre isso, esses sonhos começam a ficar sendo frustrados. Né? Comigo foi assim, talvez com o Fábio foi assim também. Esses sonhos começam a ser frustrados, você começa a não alcançar aquelas coisas, né? E você começa a preencher aquele espaço do sonho com outras coisas, né? Com coisas que não são Interessante, o Neto ele tocou e eu fiz uma viagem agora, porque realmente nós, que hoje somos pais, né? Tu já é avô, né? Apesar de eu estar barba, mas tá mais velho que eu. Ah, ele. Cara, a gente tem essa grande responsabilidade. Tu falando das experiências que tu teve em relação a ter esse espelho, né? E algumas coisas tu conseguiu galgar, tu conseguiu alcançar, né? Como teu pai alcançou. Eu lembro também muito do meu pai, eu queria também ser muito parecido com ele, mas hoje, cara, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Os nossos filhos. Os nossos filhos, cara, eles se espelham na gente. Eles têm essa imagem daquele a quem seguir. E se eu e você, o Neto, e quem está nos assistindo não seguir a Cristo, os nossos filhos, tanto os que estão assistindo, que têm filhos, ou os que vão ter, cara, vão se espelhar em alguém que está seguindo a Cristo ou alguém que está seguindo o mundo. A gente tem que começar a pensar nisso. Talvez toda a devoção para você ver que religião não é o caminho que vai te levar a Jesus. Tu me falando do teu pai, eu lembro assim vagamente do dia, mas assim, coisa vaga mesmo, eu acho, do teu pai, somente mesmo assim, aquele cara um pouco mais alto e tal, bem magro, né, magro assim, e teu pai, ele trouxe esse lado religioso, a qual tu, durante um período de tempo, tu seguiu. Mas Jesus Cristo só foi encontrar depois. Jesus Cristo foi muito tempo depois e de passar por várias outras coisas, né? Já que tu tocou nesse assunto. Através de decisões erradas, né? A vida da pessoa vai se tornando uma coisa que é desastre. Aí vai a bebida, você vira jovem, vai a bebida. Desculpa. A bebida te leva à droga e você chega no estágio, meu, que não tem mais outra coisa para fazer. O que te alimenta, o que te preenche, se torna só ser aquilo, a bebida, a droga
a farra, né? E nisso tu vai trazendo transtorno para tantas pessoas ao teu redor, né? Quando você falou do filho, glória a Deus, né? Que hoje eu posso ser espelho para os meus filhos, diferente do que eu fui, né? Diferente do que eu fui, porque a trajetória que você leva através de esse mundo te oferece, a bebida, a droga, tudo que a gente for dizer aqui é ruim, não, é bom. Só que as consequências disso, você leva e você pode acarretar o fim de uma família, né? O fim de um casamento. Então essas histórias, essas coisas que a gente quer apresentar para as pessoas, né? Um momento desse, de um papo desse interessante, a gente mostrar às pessoas que você pode ter tido uma vida totalmente ao contrário do que o Evangelho nos ensina. Mas não existe tempo nem hora para você acordar através das Escrituras, através do que Jesus tem para nos apresentar, né? Eu fui muitos anos aquele cara viciado, né? O meu dinheiro era meu, eu não queria saber, porque eu casei muito novo, casei com 18 anos de idade, né? Aí tive o primeiro filho, né? Aí a gente teve uma trajetória de vida meio conturbada, relacionamento. O meu filho mais novo foi que pegou a parte mais cruel, né? Aquele pai que não tinha exemplo de nada, né? Só que o amor do filho mais do novo ou pai, mais velho. Mais velho foi que pegou, né? Que é o Jean, pegou a situação mesmo. E nisso a minha esposa, ela teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Agora é interessante, tu falando aí, tu vai dar continuidade a esse assunto aí, né, desse espelho que tu começou a mostrar pro Jean, teu filho mais velho, e não foi muito diferente do que teu pai mostrou pra ti, não. Exatamente. O efeito é cascata. Não é o efeito daquele cara querer ser igual ao pai, só que aí eu continuei muitos anos querendo ser igual ao pai, cara. Muito tempo da minha vida, já adulto. É tanto que eu digo, até antes de eu me converter, eu andava com uma. Quer dizer, aquela mesmo. Uma mandigazinha Aquela a oração ali e tal, e aquilo ali é como se me fortalecia. Eu vejo, cara, pai, jogador de futebol, eu devoto de São Jorge. Aquela história toda da maioria dos jogadores de futebol, né? A maioria dos jogadores de futebol. E isso vai te levando, cara. E nisso você vai se prendendo naquele mundo. E esse mundo me levou para bebida, para droga, né? Como eu falei. E não é exemplo para pai dar a filho nenhum. A filho nenhum. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus que hoje a gente pode estar aqui num momento desse, podendo compartilhar isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa acha que o Evangelho, ele não tem esse poder. Ele tem esse poder de transformar. Ele tem esse poder de mudar. Mas você precisa ter um momento de reflexão e tomar uma decisão para sua vida, né? Preciso querer também. Querer, e é como eu disse, primeiro o Evangelho chega na vida da minha esposa. Por quê? Por causa do sofrimento. Sofrimento, casamento todo destruído. E ela só viu uma saída. O Evangelho. É dizer, né? O Evangelho chegou na vida, né, da Janiele, tua esposa, mas impulsionado pelo sofrimento durante uma vida toda, até aquele momento ali, né, cara, sem expectativa de uma vida feliz, digamos assim. Mas que, ó, a primeira pergunta que eu te fiz, eu falei de sonho. A gente sempre tem um sonho de ser feliz. Nossos sonhos não é eu quero ser igual, porque a imagem que tu tinha, a gente tá batendo muito nessa tecla, porque realmente é a pessoa que mais marcou, né, a tua infância, pré-adolescência, adolescência, até um período da fase adulta, né? O ser humano que sempre te espelhou foi teu pai. Então tu sempre olhava para ali e dizia, não, aquele cara ali era um cara feliz, então eu quero ser igual a ele.
Só que a gente não sabia qual eram os traumas, né? E talvez a gente não vai saber porque não está mais aqui para contar. Talvez, às vezes eu fico imaginando o seguinte, se os nossos pais fossem vivos, hoje, e a gente pudesse trazer para cá, né, talvez ele relatasse, né, cara, meu irmão, talvez olhasse para ti e dizia, meu filho, meu irmão, me desculpa ter feito você sofrer tanto. Então, mas, cara, é uma coisa muito forte. E esses caminhos que nos impulsionam a procurar algo para pelo menos preencher essas lacunas, cara, que na realidade essas lacunas começam a se tornar, Dudinha, Neto, uma muralha que a gente começa a construir. Não sei se você concorda comigo. Porque fica impenetrável a outras coisas. E quanto tempo tu rejeitou o evangelho? Porque tu começou a construir, tentando suprir essa necessidade humana, através da falta, e querer, mostrar que estava sendo. Porque eu acho que a maior ausência do teu pai te impulsionou a querer ser mais parecido com ele para suprir essa necessidade. Verdade. Verdade. E aí essas lacunas começou a ser fonte de inspiração para tu começar a construir muralhas para que nada, ao contrário daquilo que tu queria, viesse penetrar. Interessante. E isso, o cara tem uma falsa sensação de paz. E de alegria, né? E de alegria. Eu lembro aqui, a Bíblia está até aberta nesse texto, Jesus depois de ressurreto, os discípulos ficaram com essa mesma sensação de orfandade. A qual tu sentiu, agora quando eu perdi meu pai eu senti. O Neto ainda está com o pai dele vivo, graças a Deus. Mas aí, a partir daí, eles se trancaram. Cara. Quantas vezes a gente não se trancou, vive com o coração trancado, vivia com o coração trancado? E Jesus, ele transpassou. É interessante a Bíblia relatar que Jesus apareceu no meio deles. A Bíblia é bem claro no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, depois o pessoal pode conferir aí. Lá está eles trancados, com medo da represália, com medo de algo penetrar ali. E Jesus trazendo o quê? A paz esteja convosco. E interessante essa questão do tu falou dele viu o pai dele, aí o filho dele viu nele, né? Então, e isso vai gerando um ciclo, né? Isso. De experiência pessoal, né? O meu avô, ele teve 6 filhos com 3 mulheres diferentes. Né? Vários relacionamentos e tal. Aí teve 6 filhos com 3 mulheres diferentes. O meu pai da mesma forma. 7 filhos, 3 mulheres diferentes. Então foram vários relacionamentos, né? E tudo. Hoje, graças a Deus, ele está aí, casado, né, com a esposa dele, na igreja. Mas eu estava indo no mesmo ciclo. Entendeu? Eu estava já no segundo filho, com a segunda mulher. Aí que é interessante, o Duda, né, através que ele alcançou a Cristo, a palavra de Deus, foi alcançado pela palavra de Deus, ele quebrou isso aí. Aí a geração Jean, Manuel, já vai ser outra geração. Que pode até querer ser jogador, mas não vai querer ser do jeito que ele e o pai dele queriam ser. Tá entendendo? Na vida de curtição, bebida, mulher, não sei o que, aquela coisa toda. Então, quer dizer, fora, como ele falou no começo, né? Ele disse que eu trazia transtorno, né? Eu trazia transtorno para as pessoas através das atitudes que eu tinha. Mas agora é o inverso. Né? Como ele foi alcançado, ele quebrou isso aí, mas quebrou uma maldição que vinha. Da mesma forma que também, e através da minha vida, Deus quebrou isso da minha família também. Que através do meu filho vai também. Então, essa é a graça de ser alcançado no Evangelho. Né? Porque você for ver qual é a maldade que tem em você querer ser jogador. Né? Qual a maldade que tem em você querer jogar num time profissional? Não tem pecado nenhum nisso. Você querer jogar no Fortaleza, no Ferroviário, no Ceará, não tem pecado nenhum nisso. Mas até chegar lá, o processo é que é a grande história. O processo é que é a grande história. Então, assim, na nossa vida, a grande questão não é onde você vai chegar, mas o processo de como chegar. Então,
O Duda vai lá, tá na galera e tal, querendo ser jogador e tal, esse decorrer foi o processo. Talvez ele, quando pensou nisso, ele nem pensava em se envolver com essas coisas. Envolver com a bebida, com a droga, não. Mas ele pensava, focava apenas em jogador. Mas a questão é o processo. E nesse processo, dentro desse processo, graças a Deus que ele foi alcançado. Alcançado pelo Senhor. E ele pôde dar para os filhos dele, né, assim como qualquer pessoa que está assistindo, pode dar também para a família deles uma nova vida. Direcionamento diferente. Direcionamento é a nova vida. O que a gente não pode, dentro do testemunho do Duda, a gente não pode deixar de falar isso aqui. Foi a luta da mulher dele. Talvez não estava nem na pauta, enfim, mas a gente não pode, cara. O Duda, o que a mulher dele fez por ele, não pode. Dela ter batalhado até o fim, dela ter intercedido por ele, dela ter orado, dela ter buscado. Porque foi coisas que a gente viu dentro da igreja. Ela vindo sozinha para a igreja, buscando, orando por ele. E levou ele, né, para o acampamento. Falei, Duda, como foi esse processo aqui. É interessante essa parte do evangelho chegar até a mim, né? Porque, assim, irmãos, eu muito criança, eu ia para a igreja, com a parte da família da minha mãe. Minha avó, meu avô, meus tios, né? Eles congregavam na igreja presbiteriana. E depois que o meu pai faleceu, aí todas as férias e todo final de semana meu tio vinha me buscar. Até 12, acho que no máximo 13 anos eu ainda fui para a casa deles. Aí eles me levavam para a igreja, escola dominical, né? Aquela história toda. Acho que com 12, 13 anos eu parei total de ir para casa dos meus avós. Aí fiquei só na casa da minha mãe e tal, e fiquei por aqui e tudo. E nisso foi, né? Quer dizer, o evangelho já lá na infância, Uma semente. né, uma semente tinha. Aí acontece todo o processo, né? Caso, faço tudo que infelizmente o mundo oferece, e é bom, né? Eu não sou hipócrita para dizer aqui que não é bom. Quem disser que é ruim, né? Meu irmão, vou chegar aqui porque hoje eu sou convertido, eu vou dizer que é ruim. Não é ruim o momento, a história é bacana, né? O momento é bom. As consequências é que não é legal. Mas glória a Deus. Aí a minha esposa persevera. E eu lembro bem, cara, eu fui convidado para um acampamento da igreja. E eu não ia não, Neto, eu não ia não. Até o último momento ali, eu disse que ia. Na hora, sexta-feira, meu irmão, eu ia para um acampamento de crente. Você é louco? Não vou nada. Só que Deus usou o meu ambiente de trabalho, que até hoje eu fico imaginando aquela cena. A minha esposa liga para mim lá no trabalho, hoje nós vamos estar hora. Eu disse, Paulo, não vou não. Eu já arrumei tudo, tá tudo arrumado, mas eu não vou mais. Aí eu ligo. Aí disse assim, ei, cara, vai, cara. Uma vez, tu não vai fazer isso pela tua esposa. O cara foi usado por Deus. Usado por Deus. Aí eu liguei para casa e... Não, diz aí o pessoal que eu vou. Isso, o pessoal era o Naldo Alincei, que tava lá insistindo, né, para mim. E o cara disse, faz uma fezinha só uma vez, né? Aí eu fui, cara, mas foi uma luta, até entrar no ônibus. Quando eu chego lá no acampamento, aquele acampamento de casais, eu achei que eu ia sair de lá a mesma pessoa, mas aquele final de semana mudou a minha vida, cara. Aquele final de semana, o Espírito Santo ele começou a trabalhar em mim, e eu vim achando que não era o mesmo, só que eu já não era mais o mesmo. Glória a Deus por isso, né? Depois de 4, quase 5 anos, a minha esposa perseverando, lutando, orando, para que o evangelho me alcançasse, né? Para que Deus mudasse a minha vida, mudasse a nossa família. E lá naquele acampamento foi onde a graça alcançou meu coração, a minha vida, para a glória de Deus. Mas é interessante, histórias e histórias, né? Ninguém sabe como foi o processo da GNL. A gente teve assim o privilégio, vamos dizer um privilégio, né? De acompanhar, porque depois da bênção alcançada, a gente vê que é um privilégio, mas no processo, a gente sabe o que é que a gente vê? A gente viu o sofrimento. Para quem acompanhou
né, de perto, né, que foi o meu caso, né, todo o processo, a gente vê que é um sofrimento. E, mais uma vez, eu toco na tecla da religião. A religião, cara, ela não te impulsiona a tomar decisões vindo da parte do coração de Deus. De jeito nenhum. O que ela aguça na gente, o que ela nos impulsiona a fazer, é a pensar somente nas negações. Não faça isso, não faça aquilo. Tem um episódio que eu acho que tu vai lembrar, e eu sei que tu era quadrilheiro, né, cara? Tu era quadrilheiro, né? E a velha guarda de uma quadrilha que Pé de Palha foi depois, era no Almedão, lembra? Almedão, né? Pronto, e tinha... Não, você não. Cara, e eu lembro de uma velha guarda que a galera ia fazer lá num bairro aqui de Fortaleza, né? E eles iam juntar o pessoal das antigas. E ela ficou num conflito imenso de vocês dois ir pra lá. Pois é, que eu queria que ela fosse dançar comigo. Ela já era convertida. Ela fez a pergunta crucial. Ela disse assim: ela chegou lá em casa, nessa época eu morava, né, lá embaixo, morava na casa que eu tô morando agora. E ela chegou lá e ela disse assim: Fábio, eu vou ou não vou? Lá só vai ter bebedeira, lá só vai ter. E a Suzana escutando ela fala, sabe o que a Suzana disse? Essa mulher vai. Vai que um dia tu chama ele para ir para a igreja e ele vai. Olha só. Ninguém sabe o processo. São coisas que às vezes num testemunho de púlpito de igreja você não conta esses detalhes que são tão ricos. São tão ricos. Porque a gente, quando você vai cantar, a gente imagina somente lá o joelho no chão, orando, mas a ação em meio aqui dá essa brecha para que o evangelho entre. Cara, isso é crucial. E às vezes Deus ele usa de formas que a gente jamais, dentro da nossa condição de religioso, usaria. E é bom as pessoas estarem ouvindo, assistindo isso, para mostrar que não desista, né? Não desista do projeto que Deus tem para sua família, né? E às vezes, hoje, é muito fácil a pessoa desistir. É muito fácil a pessoa desistir do casamento. A gente está falando de uma mulher que lutou pelo marido, mas pode ser o inverso. É o inverso. Sim. Né? Então a pessoa que está assistindo, no caso, é o inverso. É o marido que tem que lutar pelo casamento. E ela foi muito sábia. E muitas vezes a religião não nos deixa dar sabedoria. Né? Porque a situação como essa, mas outro casal também na igreja, e eu vi a mulher, nesse tempo eu estava começando a vir para a igreja, e eu vi a mulher com o marido no pagode, e ela sendo cristã. Só que eu não entendia que o quê? Ela estava ali acompanhando o esposo dela, ela estava sendo parceira do esposo dela, e não chegava, tá repreendido, tu é do canto, tá entendendo? Ela não era dessa forma, ela estava sempre do lado dele. E assim, com certeza foi mais fácil quando ela chamou ele para a igreja. Com certeza. E ele pegou e veio também e está na fé hoje. Glória a Deus, né? Então você vê que as atitudes. Então como você falou, não desista o esposo, da esposa e também dos filhos, né? Porque hoje a gente vê os pais desistindo muito fácil. E a gente tem uma arma grande, cara. A gente tem oração. A gente tem o Senhor. Então, hoje a gente está aqui conversando, né? Coração na paz. Mas a gente tem nossas lutas. E as nossas lutas vão ser vencidas dessa forma. E assim a minha esposa fez. E da época desse acampamento, foi em 2009, eu lembro a data, 2009, cara, eu não fui mais a mesma pessoa. Quando eu saía na sexta-feira para me noiar, tirar a cocaína, cara, bebia a noite toda, 2 noites, 3 dias. Cara, aquilo não estava mais me fazendo prazer. Não estava mais me dando prazer. Eu não sabia o que era, mas não estava mais dando... Ou eu sei o que era. Era o Espírito Santo me convencendo que eu estava errado. O Espírito Santo começou... Aí eu comecei a visitar a igreja. Por quê? Pelas atitudes dela. Aí eu ia um domingo, eu ia uma quinta, que naquele tempo o culto era na quinta. E toda vida que eu ia, a palavra falava comigo. Me dando uma esperança que eu tinha condições de sair daqui. Porque você falou do muro... O muro, cara, é como se a tua mente só vive aquilo, tu não experimentou de outra coisa. É igual quando a gente prega, eu gosto muito de citar isso para as pessoas. Cara, eu posso passar a noite falando aqui de um pudim que eu comi, se tu não experimentar, tu não vai saber como é bom. Exatamente.
né? Então eu só posso falar do que eu estou comendo, que é a palavra, que é o Espírito Santo. Isso, aí eu comecei a escutar das pessoas isso vai me impulsionou a querer mais. E cada vez que eu queria mais aquilo que eu fazia nas noitadas não estava mais me fazendo sentir prazer, né? No momento, há 13 anos atrás, eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. Hoje eu sei. Era Deus me resgatando. Era o Evangelho me resgatando. Me dando uma visão nova. Né? E chega um momento, Fábio, de você dizer assim, não dá mais isso aqui para mim. Eu não quero mais isso. Mas você precisa tomar uma decisão. Né? Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão só depende de você. Não depende de um pastor. Não depende de ninguém. É de você. Porque a parte de Deus ele já fez. Ele está te convencendo através da palavra do Espírito Santo. Chegou o momento, meu amado, que eu vi que a história tinha que mudar. E ela só ia mudar se eu entregasse verdadeiramente a minha vida a Cristo. Por quê? Porque eu não aguentava mais. Eu cheguei numa noite, Fábio, de desespero, né? Porque eu cheirei tanto, eu cheguei, quem já usou e quem usa, estiver assistindo, ouvindo isso, vai saber o que eu estou dizendo. Você vê bicho, cara. Você vê pessoas te seguindo, você vê bicho te perseguindo. Então, é aquela noia mesmo. E eu cheguei em casa, cara, e eu vi a minha família e eu fiquei no conflito. Eu mesmo noiadão, aquela bruxo mesmo. Meu irmão, é muita noia. Hoje eu dou glória a Deus que, meu irmão, jamais eu quero voltar a ter uma vida daquela. E eu olhei para minha esposa dormindo assim na cama, meu filho, e eu fiquei meditando no que eu vi, do que eu ouvia na igreja, e eu fiz uma oração. Hoje, a religião, as pessoas, Deus não ouve. Porque o teu coração estiver sincero, ele vai te ouvir. Tu pode estar da maneira que tu tiver. Da maneira que você tiver, Jesus vai te ouvir. Mas você precisa estar com o coração sincero. E naquela noite que eu me ajoelhei, cara, eu disse, Senhor, se tu é o Deus desses crentes que eles falam aí, que liberta, eu disse desse jeito. Olha só, meu filho, se tu é o Deus desses crentes aí que eles falam, que tu liberta, que tu muda a minha vida, que eu não aguento mais. Eu quero ser diferente. E a partir daquela oração, Fábio, eu nunca mais fui a mesma coisa. Hoje eu sou um cara, todo dia batalho pela transformação, né? Porque não ficou só naquela oração. Porque o processo começa ali. E Deus derrama graça, derrama libertação. E você vai entender o que o Evangelho tem para você. Aí você começa a ser liberto, dia após dia. Né? E para a glória de Deus, Fábio, desde aquela oração, eu ainda tentei uma noite tirar. Eu não consegui. Eu fiz essa oração numa véspera de ano novo. Eu fui de manhã comprar cerveja. Eu comprei cerveja. Levei, botei na geladeira. Eu abri só uma quando entrou o ano. Porque eu não bebi até entrar o ano. Entrou o ano, eu abri uma. Cara, eu tomei aqui, meu irmão, a pior cerveja. Amargou. Nunca vi aqui. Nunca mais. Foi. Aí eu peguei e chamei meu irmão. Pai, leva pra tu tudinho aí. Eu não vou beber hoje, não. Foi a última vez, pra glória de Deus. Foi mesmo, gente. Última vez. Eu tô aqui hoje para testemunhar isso, que Deus tem poder de libertar. Aleluia. Deus tem o poder de mudar. E começa o processo. E aí foi onde começou tudo. Aí, meu irmão, começa a viver uma nova história. A nova história com Jesus. Meu casamento ficou diferente. Eu fiquei diferente com meus filhos. Hoje eu posso ser exemplo com meus filhos, né? Eles podem olhar para mim e dizer, ó, meu pai é um exemplo. Meu pai é um cara que era assim, hoje é outra pessoa, né? Companheiro, amigo, né? Mas isso tudo, cara, vem do Evangelho.
tudo vem de Jesus, né? E começou um processo de mudança, de comportamento. Quer dizer que aquele muro começou a ser quebrado. Quebrado, aquela algema invisível, né? Que a gente até canta num samba aí, algema invisível, ela foi quebrada, né? E você foi tendo visão para outras histórias, outra vida, outras experiências. Isso é o evangelho alcançando uma vida do ser humano. Por isso que hoje nós estamos aqui conversando do amor de Deus e sabendo que Ele tem poder, Jesus tem poder, Jesus muda, transforma quando você quer. Você tem que querer, né? Porque quando junto o teu querer com o querer de Deus, meu irmão, ninguém te segura. Tu é liberto, tu vai mudando, mas para que todos saibam disso, é processo, é dia após dia. Você deixa aqui a cocaína, deixa a bebida, porque você começa a rever os seus conceitos, você começa a rever o que te faz bem, mas existem outras coisas que vai sendo mudada. É porque para quem vai nos assistir, né, antes do Fábio ir para a próxima pergunta, porque para quem nos assiste, até para quem está na fé, quem está na igreja, né, porque contando alguns minutos, né, a gente falou de uma fase, né, que era ruim, enfim, bebida, droga e tal, e já passamos por uma fase já que tu já é exemplo. Então, contando em alguns minutos já se resume, né? Mas é dia a dia, é passo a passo. Então, muitas vezes a pessoa ela não quer aceitar a Cristo com medo de não conseguir, né? Ah, não vou conseguir, vamos criticar, como você com certeza foi criticado por alguém, quando a galera ia te chamar para beber que tu não ia, já te oferecia. Porque eu sei o que é isso, que quando eu me afastei das drogas, das coisas, era de bandeja. Então a galera já começa a criticar, querer falar e tal. Então, assim, para as pessoas que estão vendo, a gente conversando, o processo é mais rápido, porque a gente está testemunhando, ele está testemunhando. Mas o processo está aí. Mas as pessoas que estão assistindo, que estamos assistindo, seja da nossa igreja ou não, elas têm que entender que é possível. É possível o quê? Através da fé. Através da fé, através do evangelho que liberta. Que é possível sim. E isso aí é cotidiano, é no dia a dia. Ele vai mudando, vai tratando, você vai se abrindo, e Deus vai trabalhando, vai se abrindo, Deus vai trabalhando. E como até hoje tem coisas que precisam ser mudadas em você. Tem coisas que precisam ser mudadas em mim. Então as pessoas pensam que vai para a igreja, bicho, vou ter que mudar de uma hora para outra. Não é assim. Processo, à mesma medida que você, aos poucos, né, foi se afundando de pouco a pouco. Você não foi a primeira vez que você foi para uma coisa de jogo, essas coisas que você lá para usar droga. Não, foi um processo. Então, da mesma forma que você tem um processo para ir para o mal, existe um processo para ir para as coisas de Deus. Que passo a passo você vai buscando, e aí você vai conquistando. É dessa forma mesmo, dessa forma. Então, Dudinha, ficou mais do que claro que durante esse período do processo, tu começou a enxergar um grande sofrimento. Então, assim, o sofrimento da tua família se transformou no teu sofrimento, ao ponto de tu acabar de dizer, eu cheguei no final do ano, né, olhei para minha família e ali veio aqueles sentimentos de culpa, onde quebrou a alma todinha. Não foi? E aí tu disse que fez uma oração só tua. É interessante, essas orações, mas ela faz um efeito devastador dentro da nossa alma. Tudo que é lixo, ele vai para fora através de uma oração dessa. É porque a gente tem muito na cabeça essa questão do ritual. O cara vai lá na frente, eu vou fazer oração e tal. Eu sei que isso é necessário para o nosso psicológico, mas que a real quebra das correntes foi nesse momento, dia 1º de dezembro. Foi dia 1º de dezembro, de janeiro. Não foi isso? Foi ali entre a última semana do ano de 2009. Né? Teve esse momento. E aí, dia 30 de dezembro. Tu entregou o teu caminho a Jesus. Qual foi o primeiro objetivo? Qual foram as expectativas? A partir do momento em que entregar-se ao reino de Deus, uma nova vida em Cristo. Qual foi o primeiro objetivo? O que tu queria? Quais eram as expectativas? Todos nós que vamos para Cristo, né, Fábio? Toda pessoa que ela vai para Cristo, ela vai com um objetivo: ser curado de uma doença,
né? Ser liberto das drogas, né? E no primeiro momento, eu queria me libertar daquela vida cruel, né? De droga, de bebida, bebedeira, né? E isso foi a primeira expectativa do que o evangelho poderia fazer em mim, me libertar, né? Só que a gente começa a viver o algo a mais, o algo novo. E esse algo novo, ele vai te trazendo umas experiências com Deus que são tremendas, né? São tremendas, né? E nesse processo que a gente vai conhecendo a Jesus, conhecendo as Escrituras, Deus vai te dando alguns privilégios no reino dos céus que são maravilhosos. E a partir do momento que começa a viver esse privilégio, é que você vai entender que aquele milagre de te libertar da droga foi uma coisa tão pequena que aquela vida não valia a pena de nada. O que vale a pena é aqui com Cristo hoje, porque você começa a vivenciar o que Deus tem para ti, as experiências de você poder participar de uma libertação de um amigo, você ministrar a graça na vida das pessoas. Porque eu me identifico nessa questão, né, dos objetivos. É interessante essa pergunta, porque é o seguinte, eu preguei esses dias na igreja, os irmãos da igreja vão lembrar disso, que quando eu falei que os irmãos de José, eles foram lá, né, lá para o Egito atrás apenas de comida, já pensava que José estava morto. Na verdade, eles foram atrás só do alimento, eles estavam com fome, era época de escassez. E eles voltaram para poder pedir lá, né, alimento para poder, semente para plantar, enfim. Só que eles acrescentaram muito mais na vida deles, né? Então, assim, eles foram apenas atrás do alimento. Apenas do alimento que mata a fome. Mas aí, Deus deu para eles muito mais. Primeiro, perdão dos irmãos. Do irmão, né? E depois deu a melhor terra do Egito para eles. Então, quer dizer, acrescentou muito mais. Então, quer dizer, então, o objetivo foi, não estou minimizando, claro, porque isso, a vida é uma vida, né? Mas você foi apenas atrás de querer se libertar dessa situação que você estava vivendo nesse momento. Mas Deus acrescentou muito mais na tua vida. Porque Deus, ele sempre tem... Ele sempre excede as expectativas. É isso aí que eu ia falar. Aí você imagina, aí você começa a ser o Duda, né, liberto das drogas, cristão, perseverando dia após dia, tentando melhorar dia após dia, tentando ser uma pessoa melhor dia após dia, tentando ser um marido melhor dia após dia. Agora com uma grande ajuda, cara. A ajuda do Pai. Né? Quer dizer, a referência hoje é Jesus. Aquele espelho que tu tinha, o teu espelho hoje é Jesus. Aí tu começa a vivenciar o quê? O evangelho verdadeiro na prática. Aí é que chega a história de você começar uma experiência de evangelismo, uma experiência de chegar à liderança da igreja, a experiência de poder ter a honra e o prazer de ministrar a palavra de Deus, porque isso é uma responsabilidade muito grande, mas isso só vem através do Espírito Santo, da tua comunhão, da tua busca. E nessa trajetória, depois do convertimento, vieram essas experiências, né? De eu poder hoje estar à frente do grupo dos homens, né? De eu poder hoje fazer parte da liderança da igreja, de eu poder hoje ter o privilégio de ministrar a palavra na igreja, na rua, em qualquer canto. Por quê? Porque a capacitação vem através da leitura, vem através do Espírito Santo, né? E hoje a gente pode olhar para trás, um pouquinho para trás, e ver o quanto Deus já fez na nossa vida. Tu sabe qual é o ponto? Cara, nós como seres humanos, nós somos muito limitados. E não é porque hoje, por exemplo, eu estou na igreja desde o ano 2000 para 2001. Estou até hoje, já vai fazer 23 anos que eu estou na caminhada de fé. E aí a gente juntando aqui, já dá bem uns 100 anos de igreja, nós tudo junto. Mas aí, cara, hoje a gente ainda continua sendo limitado. Sabe por quê? Pronto, vou dar um exemplo. Tu foi alcançado por Jesus, eu acompanhei o processo e beleza. Começou a partir daí, beleza, eu quero ser salvo, né? De quem? Não vou ser salvo
do inferno. Não, eu quero ser salvo da vida ruim que eu estava vivendo. A tua limitação era essa. Deus te deu o quê? O céu. Olha aí, onde é que Deus vai? E aí vamos para uma dimensão terrena. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque me alcançou. Eu vou alcançar os meus parceiros de birita, meus parceiros de prato, né? De cheirar cocaína. Eu quero alcançar esses caras. E aí o Adorando o Criador hoje do dia, a partir daquele momento entre tu e outro cara que começaram esse projeto, alcançou o Brasil todo, cara. E não é com música não, cara. É com a atitude de pregar o evangelho. Eu não estou falando aqui da musicalidade. Estou falando aqui da habilidade de tocar, não. Eu estou falando da decisão no coração de alcançar vidas. Então, daquele grupo de pessoas que eram 3, 4 ou 5 que estavam na tua cabeça para tu alcançar, hoje, através das mídias sociais, tu alcança o Brasil inteiro, cara. Tem pessoas, porque a gente vê, quem acompanha o Adorando o Criador, eu queria até que tu deixasse aí o endereço, né, o endereço digital do Adorando o Criador, a galera lá vê como é que é o trabalho. E eu que acompanho no Instagram, cara, a gente vê aí elogio de galera aí que foram alcançada por Jesus, que eram sambistas antigos, cara, no Brasil todo. Vaguinho, e a gente não para de dizer nomes, né, cara? Jorge Dom, que era também, né, era um cara do meio, né, sambista antigo, que hoje, cara, admira o nosso trabalho. Eu digo nós, porque nós estamos no meio da rua nas segunda-feira, nas vielas e tudo. Então, cara, se era um grupo mirrado de pessoas, mirrado no bom sentido, não no sentido pejorativo, mas que alcançou muita gente, cara, e alcança até hoje. Isso é as experiências que Deus tem colocado, né? Como eu falo, o Adorando o Criador, ele veio de um pequeno grupo de evangelismo nas segunda-feiras, que tocava ali com o violão, e que Deus usa uma pessoa que me dá um CD do Vaguinho. O cara falou até pra mim assim, ó, aí negão, escuta esse CD aqui de samba, gospel, como é primeira. Aí eu escutei. Cara, depois que eu escutei esse CD, eu disse, cara, é aqui que nós vamos encarar essa favela e essas vielas e a comunidade. Pregando o evangelho através do samba. Aí a gente começou, um aprendeu a tocar um cavaco, o outro foi tocar um pandeiro, e a gente começou toda segunda-feira, estamos hoje, desde esse dia até hoje, ministrando, tá com 11 anos, ministrando, vamos fazer 12 anos agora em dezembro, desse projeto que iniciou no coração de Deus, que me deu essa ideia. Então, muitas pessoas já foram alcançadas para a glória de Deus, né? Através desse samba com Cristo, né, que antes era o grupo dos homens, hoje a gente chama Segunda-feira do Samba com Cristo, né, porque aquela roda de samba animada, onde chega qualquer pessoa e toca, ela chega o biriteiro, chega o camarada que está ali na rua, chega ali o nóia, e a gente dá o instrumento e o cara toca junto com a gente, e o evangelho vai contagiando através do samba. Então, como você diz, o Adorando o Criador, ele tem essa missão, né? Então, se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Adorando ao Criador, vai lá, vê lá o nosso trabalho das segunda-feira para a glória de Deus, porque é um trabalho simples, né? Mas um trabalho que busca ganhar almas para Jesus, porque a gente nunca perdeu e nem vai perder, Fábio, a essência do evangelho de ganhar almas, né? Se a gente toca um pouquinho ali, um samba, vai para uma igreja tocar, vai para um casamento tocar, vai para um aniversário tocar, mas com a missão de chegar no local e glorificar Deus e ministrar o amor de Deus através do samba. Casa de recuperação. Casa de recuperação, já fomos, né? Que a gente já foi várias, né? Fazer visitas e ministrar com samba, com a alegria do samba e ministrar a palavra de Deus. Então, hoje eu posso vivenciar isso porque Deus me alcançou. Então, com essa gratidão, nós temos que levar esse evangelho. E qual foi a forma que Deus colocou no nosso coração? Através do samba. Então, assim, hoje eu louvo a Deus, cara, eu louvo a Deus pela vida de todos os sambistas de Cristo do Brasil. Porque a gente vê que cada um tem a sua participação no reino de Deus, da sua forma, do evangelismo através da música, de evangelizar ali, e pessoas estão sendo alcançadas no Brasil todo, através do samba com Cristo. Pessoas, porque é uma coisa que contagia. Você imagina,
o samba é uma coisa maravilhosa. Aí você junta com o evangelho, uma coisa tremenda de Deus. Cara, é maravilhoso você participar disso. Então hoje, eu adorando o Criador, para a glória de Deus, essa é a missão. É ganhar almas para Jesus. Então segue a gente lá no Instagram, vê o nosso trabalho, para a glória de Deus. Toda segunda-feira a gente está em algum lugar, numa rua, num beco, numa praça, com o intuito de mostrar às pessoas que existe uma esperança. E a esperança está em Jesus. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque alguém ministrou a palavra para mim. Alguém ministrou a palavra para minha esposa. E hoje a gente está com a família abençoada nos caminhos do Senhor, né? Trazendo testemunho do que Deus pode fazer num casamento, quando ele chega, quando Jesus entra numa família, né? Então essa é a história que a gente quer deixar para as pessoas. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para as pessoas. E você pode viver algo novo com Jesus. E hoje eu posso ter o privilégio de participar desses momentos, né? Porque se a gente for ver da nossa trajetória do Adorando o Criador, muitas pessoas hoje estão aqui com a gente no reino de Deus. Muitas pessoas foram alcançadas naquelas segunda-feiras que a gente se disponibilizou a ir lá tocar um samba, a dar um abraço para uma pessoa, né? A dizer para ele que ele tem condição de mudar aquela situação que ele está vivendo. Porque como Jesus fez em nós, ele vai fazer nele. Então essa é a história de todo esse programa aqui. E vocês terem me convidado, e eu agradeço muito mesmo de poder participar do primeiro programa. Pode crer, né? Pode crer. Pode crer. Ainda tem um estilo, né? Pode crer. Então, gente, é maravilhoso. Se a gente for continuar aqui, nós vamos passar 3 horas falando do amor de Deus. E sabe o que é que eu me alegro? Porque quem está assistindo, está aqui nos bastidores, pode pensar, beleza, o testemunho é esse, vamos lá. Ele viveu uma vida desgraçada, pecado, erro, tinha os objetivos, aceitou a Cristo, e a família foi reconstruída, e hoje ele vive bem, hoje é exemplo para os filhos. Quem está assistindo pode pensar que acabou aí. Pode pensar, ixi, acabou. Mas não é. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Oh, glória! Deus tem muitas coisas ainda vão acontecer na vida dele. Muitas coisas, o Adorando ao Criador, que é o grupo que ele está à frente, que ele está cuidando, vai fazer. Muitas vidas serão alcançadas, muitos milagres em nome vão acontecer. De Jesus. Muitos milagres vão acontecer na família dele, na esposa dele, nos netos dele que já tem. Então, quer dizer, isso aqui é só o começo, né? Através da vida do Duda, do testemunho do Duda e de muitos testemunhos que terão nesses programas, fala, cada pessoa que vai estar assistindo vai ver que é capaz, vai ver que há possibilidade de haver uma mudança através de Cristo. Mas aí, depois da conversão, não acaba aí. Deus ainda tem muita coisa para fazer, e assim como vai fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Duda, eu tenho duas perguntas rápidas. Aí tem que ser pronto. A gente sabe que toda experiência no reino de Deus, ela agrega muito valor e deixa um legado assim na nossa mente, para quem está perto da gente. Experiência sempre é válida, né? Mas o Duda, né? Primeiro, José Stefson Gomes Júnior, né? Cara, meu irmão, eu ia terminar esse programa aqui sem falar o teu nome. Todo mundo, Duda, quem é esse Duda? José Stefson Gomes Júnior. Então, Duda, qual a maior experiência em Cristo nessa nova caminhada? Tu pode ranquear aí pra ti. Ixi, são várias. Mas eu quero finalizar com a maior experiência, assim, que eu vivi, sabe? Que foi a primeira vez que eu subi no púlpito para pregar a palavra de Deus. Essa experiência que eu não vou esquecer jamais. Porque você ser usado pelo Senhor ali de uma maneira assim sobrenatural. E o mais importante é você ter a consciência que nada é você. Aí isso aí me deu assim, sabe, a cada dia isso não sai da minha vida. Porque eu guardo isso no meu coração. Aquela experiência de subir, poder ministrar na igreja e saber que não é você. Você tem que saber isso. Não sou eu. É o que está em mim, que é muito mais poderoso, que é o Espírito Santo, que me faz
ministrar aquilo para que a igreja seja edificada. Então essa experiência aqui, Fábio, foi a que me marcou mesmo assim até hoje na caminhada. É aquela primeira vez que você sobe ali e você é usado por Deus assim, de uma maneira, você é tomado ali naquele lugar, né, para a glória de Deus. Cara, depois de todos esses anos, né, a última pergunta que eu quero te fazer aqui, eu quero que tu responda assim, isso aqui é mais seu, certo? Depois de todos esses anos, o que você ainda tem como objetivo para a vida pessoal e para o reino de Deus? Mas para a vida pessoal, cara, eu tenho uns objetivos, sabe? Eu espero um dia ver toda a minha família na casa do Senhor, meus filhos, meus netos, né? Se o Senhor me permitir, se Jesus não voltar até lá, eu possa contemplar esse momento, né? De todos os meus filhos mesmo estando engajados na obra de Deus, né? Essa é uma coisa que eu almejo, que eu oro, e eu creio que eu vou contemplar, né? E, Fábio, assim, na vida mesmo do reino dos céus, é continuar a pregar o evangelho, cara. Essa é a minha missão. Deus, eu sei que o Senhor não me resgatou e eu não quero isso para minha vida para estar preso numa religião. Eu quero ser ousado, quero ser usado e quero compartilhar a graça de Deus para todas as pessoas que estiverem ao meu redor e onde eu puder chegar, né? Isso é que eu quero para o reino de Deus, ser aquele cara instrumento mesmo de poder levar a graça do Senhor a todas as pessoas, porque o que eu vivo hoje com o Senhor, eu quero que muito mais pessoas possam viver, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Amém. Meu irmão, obrigado, cara, pela tua presença aqui, sabe, cara? Apesar da gente já estar nessa caminhada junto há algum tempo, mas tem coisas que tu falou aqui que eu não sabia, talvez alguns irmãos que já escutaram teu testemunho também não sabia, né? Estamos aqui junto, meu irmão. Em nome de Jesus, você de casa aí, que nos assistiu, né? Teve essa paciência toda aí, espero ter agregado valor do reino na sua vida, testemunho maravilhoso aí, de perseverança, de mudança, de decisão. Então, fique atento aí, logo, logo estaremos aí trazendo mais um testemunho da parte de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe e que um dia você possa estar junto com todos nós lá na glória. Esse é só o começo, né, do nosso projeto. E com certeza, nesse programa, vidas foram impactadas, né? E com certeza Deus vai fazer muito mais através desse programa. Vamos lá juntos, pode crer? Pode crer.